Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Te agradece profundamente o fato de estarmos aqui, encarnados ainda, numa casa espírita, podendo se encontrar com tantas pessoas, e cada um de nós, o mesmo objetivo aqui na Terra: encontrar o nosso caminho de equilíbrio, de paz, de amor. Estamos numa data especial. Hoje é dia 13, faltando aí 12 dias, para o Natal. E o que cada um de nós espera do Natal? Quando éramos crianças, quem sabe vamos ganhar alguma coisa, Quem sabe, o que será que eu vou ganhar de Natal? Mas o que mais o Natal traz para nós? Na atualidade, reunião de família, ou final do ano, novos planos, novos projetos. Mas de fato, o que o Natal significa para nós? Nos lembramos de Jesus no Natal? Nos lembramos de todo o simbolismo que representa a vinda de Jesus aqui para a Terra? O que de fato esperamos do Natal? E para a gente poder refletir sobre esse tema do Natal, nós vamos pedir ajuda ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, o espírito benfeitor Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica do Natal, traz uma linda mensagem, o Natal Simbólico, onde iremos refletir em todos os acontecimentos da vida de Jesus, e o que isso se relaciona com a nossa presente vida. Porque os fatos da vida de Jesus se relacionam conosco. E de que forma podemos nos relacionar com os fatos da vida de Jesus? Que trocas são essas? Que ensinamentos são esses que Jesus trouxe para nós até no seu nascimento? E o benfeitor conta que essa história não é dele. Ele ouviu no mundo espiritual. Ele não traz o nome da entidade, mas Humberto de Campos vai dizendo que esse espírito iluminado, esse benfeitor, traz uma mensagem assim: cada espírito é um mundo onde Jesus deve nascer. Temos em nós oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos para educar e desertos de ignorância para corrigir. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem o nosso íntimo. Furacões implacáveis nos atingem e retiram de nós os ídolos mentirosos aos quais prestávamos continência. O Evangelho é um mundo a ser explorado e compreendido dentro de nós mesmos. Então, o benfeitor faz essa abertura desse texto e ele vai trazer uma simbologia do nascimento de Jesus. E a gente começa a olhar para o fato, a chegada de Jesus. Jesus, quando chegou ao mundo, o que estava acontecendo com o mundo? Ali em Israel havia uma ordem para que fosse feita uma contagem, um recenseamento, um momento onde as pessoas e as autoridades iam querer saber quantas pessoas tinham, de onde vinham, onde viviam, o que faziam. E o benfeitor vai trazer para nós que, para que Jesus possa chegar em nós, muitas vezes nos momentos onde nós vamos fazendo as perguntas essenciais, quando chegamos muitas vezes a alguns conflitos íntimos, algumas crises existenciais, quando começamos a fazer as perguntas essenciais:
de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui na terra, quem são as pessoas que convivem comigo. Será que os fatos que cercam a minha vida e a vida dos meus familiares são obras do acaso? Será que existe algum destino governando a minha vida? Quando começamos a fazer essas perguntas, fruto de alguma crise, de alguma dificuldade, ou mesmo pela madureza do sentido moral, quando começamos a perceber que algo além da presente vida, além do corpo material, sobrevive. Então, quando começamos a fazer esses questionamentos, parece que começa a abrir um espaço para que Jesus possa nascer em nós. Não havia lugar para Jesus. Não havia lugar. Quando Maria, José chegam ali em Belém, obedecendo a uma ordenação do governo, eles ali procuram um local para se hospedar. E olha, não havia lugar para Jesus nascer. Todas as hospedagens estavam cheias. Ninguém quis receber José e Maria. Não havia espaço para que Jesus pudesse chegar. E aí, olhando esse acontecimento do mundo externo, olhando para dentro de nós. Dentro de nós. Já temos espaço no nosso coração para que Jesus possa nascer? E não estamos falando aqui do nascimento do Jesus, mas o que representa a vida de Jesus ao mundo. Jesus chegou ao mundo o espírito mais iluminado. À noite, e não havia lugar para ele. A sua humildade foi colocada numa manjedoura, como que simbolicamente servindo de alimento para a humanidade, para que todos nós nos alimentássemos do seu testemunho, dos seus ensinamentos. E o que nós temos ofertado a Jesus, senão algumas palhas misérrimas da nossa boa vontade. Então, olha que simbologia interessante. Não havia lugar para Jesus e dentro de nós existe lugar para Jesus nascer. E uma coisa também muito interessante, Jesus chegou à noite, ele nasceu à noite. Tem pessoas que nascem de dia, outros nascem de madrugada, outros no final de semana e outros nascem à noite. Jesus nasceu à noite e trazendo simbolicamente para nós. Muitas vezes, meus irmãos, são nas nossas crises, na noite mais escura da nossa alma, quando já não vemos mais saídas para nada, nas nossas crises existenciais, na nossa noite da alma, parece que só sobra um lugar para que nós possamos voltar os nossos olhos a Jesus. Nas nossas dificuldades, voltamos os nossos olhos a Jesus. Então, na noite mais escura, quando a noite está mais escura dentro de nós, e que Jesus está prestes a nascer, quando a dor vem nos tirar, aquela tempestade que vem varrer o nosso íntimo, nos tirar, nos remover muitas vezes dos lugares onde estamos, dos lugares emocionais onde estamos, é ali naquela dificuldade que Jesus vai nascer. E quais foram as primeiras visitas de Jesus? Quem foi que visitou primeiro Jesus? Os animaizinhos. Aqueles ali, as ovelhinhas, os animaizinhos foram as primeiras visitas de Jesus. E quando Jesus se apresenta para nós, na noite mais escura da nossa alma, o que em nós vai receber Jesus? Quando estamos nas nossas crises, os nossos sentimentos mais primitivos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, presos na nossa vaidade, presos naquilo que nós temos de mais primitivo mesmo de sentimentos, distantes da lei de amor. São com esses sentimentos
sentimentos que recebemos de Jesus. Mas são exatamente esses sentimentos que Jesus vem buscar em nós. Porque é na crise, naquele momento de verdade da nossa alma, quando olhamos para dentro de nós mesmos e vemos ainda o quanto estamos distantes desta lei de amor. É aí que esse infante querido, esse menino amoroso, vem receber cada um desses sentimentos que temos, para transformar esses sentimentos em amor. São esses sentimentos. E essa estrela que nasce dentro de nós, ela tem o poder de obscurecer o nosso passado. É como se Jesus dissesse para nós: olha, não olhe mais para trás, não olhe mais para o que aconteceu, o que você fazia, olhe agora para frente, para as novas possibilidades, para aquilo que o Evangelho veio ensinar para você. Olhe para todas as possibilidades que Deus está dando para você nesse caminho. Como disse o benfeitor, temos dentro de nós um oceano de possibilidades, um oceano. Quantas coisas poderíamos desenvolver das nossas qualidades de amor. Então, olha que simbologia interessante, né? Nas crises, das nossas perguntas íntimas, durante a noite da nossa alma, onde não há lugar para Jesus nascer, nas nossas crises, no nosso momento de dor, eis que Ele se apresenta, olhando para nós, nos recebendo do jeito que nós estamos, para que não tenhamos vergonha de nós mesmos. Somos ainda seres imperfeitos, e como Ele disse, eu sou o grande médico das almas, e veio curar cada um de vós. Então a gente não precisa disfarçar: olha, eu sou assim mesmo, Jesus, é assim que você me quer, sim, é assim que eu te quero. Então, olha, não olha para trás mais, olha para frente, para tudo aquilo que o Evangelho ensina, e vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. O que foi feito atrás das nossas responsabilidades, com o tempo, Deus proporcionará oportunidades para que toda aquela sementeira de dor que todos nós fizemos um dia, possamos refazer com sementes de amor, de paz e de crescimento espiritual. Então o benfeitor vai trazendo essa simbologia. Mas, meus irmãos, é um momento que nós não podemos, como é que eu digo? Nós não podemos assim titubear. Pois assim, começamos a transformar o nosso íntimo. Cantam as milícias celestiais, a visita dos magos e a perseguição de Herodes. Quem são os magos? Os anjos protetores, aqueles espíritos protetores que caminham conosco, familiares queridos que nos acompanham desde antes de nós nascermos, estão ali o tempo todo nos inspirando para o bem, para a reforma, para o caminho com Jesus. E quando nós decidimos enfim seguir o caminho de Jesus, é claro que essas milícias celestiais ficarão felizes com a nossa atitude. Nobres pensamentos nos visitam e cada vez mais nos empolgamos nesse caminho com Jesus. Quem de nós, quando adentrou o caminho, vou trazer um exemplo, né? Quando adentramos o caminho do Espiritismo, quando chegamos no grupo espírita, começamos a descobrir esse caminho novo, nos empolgamos, queremos fazer tudo, vou fazer parte desse grupo, daquilo, quero estudar. É aquele amor que vem nos transformando. Mas, meus irmãos, a nossa transformação tem um preço. Quando Jesus nasceu e o Herodes, que não queria que o benfeitor, o Messias, viesse ao mundo, o que ele faz? Ele determina que todas as crianças fossem assassinadas. Então, quem é o nosso Herodes interno? Aquele que não quer que Jesus nasça em nós. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, os vícios da nossa alma. Estamos mais acostumados, a ser dessa forma, a responder de forma agressiva, a olhar só para os nossos próprios interesses. Nós estamos habituados a isso, meus irmãos. Quanto tempo estamos agora que empreendemos um novo caminho?
E a nossa mudança chama a atenção desse Herodes interno. E é claro que ele vai querer destruir. Mas é nessa hora, meus irmãos, é nessa hora que devemos nos empenhar cada vez mais no trabalho com Jesus. Que a gente não se esqueça, né, de que Jesus caminha conosco. E que no nosso caminho até Jesus, nós precisamos caminhar com Jesus. Então, quantas similitudes neste caminho de Jesus. E olha, Jesus trabalhou numa carpintaria. Ele trabalhou numa carpintaria, querendo dizer para nós que a vinda de Jesus, trabalho, é trabalho. Exige um trabalho de cada um de nós. Eu não estou falando do trabalho físico, não, é aquele trabalho interno que cada um de nós vai ter que fazer. Aquela luta árdua, onde ninguém vai chegar para nós e vai dizer parabéns, você conseguiu. Não, são aquelas vitórias que ninguém vê, só nós e Deus. Quando vencemos algum vício, alguma possibilidade que poderíamos dizer não, ou que poderíamos ignorar alguma oportunidade de fazer o bem, e nós vamos lá, assim como a humildade de Jesus na manjedoura, humildemente realizamos o bem. Humildemente superamos o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, são essas lutas que ninguém vai dar um troféu para nós, dar um tapinha nas nossas costas, não. São aquelas vitórias que só nós saberemos, nós e Deus, mas que a gente não desista, que a gente não desanime, que a gente não fraqueje no sentido de, olha, achar que já está tudo bem. Nada disso, meus irmãos. Pois às vezes na nossa mudança, no nosso trabalho do bem, começamos a ofertar os primeiros frutos de amor ao próximo. Os primeiros frutos. Mas muitas vezes quem recebe esses frutos não sabe como receber. Damos um fruto de amor, um fruto de perdão, um fruto de alegria, um fruto de amor, e essas pessoas muitas vezes recebem esse fruto com indiferença, com agressividade, com calúnia, com desprezo, né? Mas, meus amigos, a árvore cheia de frutos, pedradas da molecada. Quem é que não colheu manga aqui, no pé de manga com pedrada? Para a gente poder pegar manga doce, a gente joga uma pedrinha ou uma pedrona. Quem sabe cai uma manga. E assim são as pessoas muitas vezes, que ainda não encontraram Jesus, que ainda não estão no caminho. Ao receberem um fruto desse, né, para receberem um fruto desse, vão pedir de nós abnegação, vão pedir de nós silêncio, vão pedir de nós muitas vezes, né, aquela compreensão. Não, ele não sabe o que está fazendo. E a gente vai, faz a nossa parte do bem, faz a pequena parte que nos cabe, e sigamos em frente, entregando para Deus e para Jesus, deixando que eles, né, e essa grande lei de amor, de justiça e de caridade, possam, enfim, né, fazer justiça com amor. Então, meus irmãos, quando Jesus também, ele se apresentou no templo, né, aos 12 anos, outra combinação, vamos dizer assim, outra obra de Jesus, aos 12 anos, Simeão, aquele ancião que ali estava no templo, quando ele viu Jesus, ele disse assim: Senhor, despede o seu servo, pois eu já vi a salvação do mundo. Esse menino vem para a glorificação de muitos e para a queda de outros tantos. Querendo dizer que Jesus vinha trazer para a humanidade uma mudança de comportamentos. Não é possível mais, irmãos, não é possível mais, a partir do momento que começamos a conviver com Jesus, que isso não nos transforme, um pouquinho que seja. Não é possível que a gente já não comece a refletir nas nossas atitudes, e que o mal que nós causamos a alguém comece de alguma forma nos incomodar. Eu falo, não, isso não está correto. Mesmo que a gente não consiga, Deus não está pedindo a perfeição para cada um de nós. A transformação leva tempo,
E como eu disse há pouco tempo atrás, exige trabalho. É aquele trabalho incessante. Eu queria fazer o bem hoje e não consegui. Não tem problema, Senhor, eu já vi onde eu errei, que o Senhor me conceda um novo dia, nesta vida ou na próxima, mas que eu tenha uma nova oportunidade de pregar o bem, de realizar o bem. E essa obra que Jesus veio realizar, meus irmãos, é uma obra dentro de nós mesmos. Jesus veio realizar essa obra dentro de nós, dentro de nós. E ela não vai ficar visível pela roupa que eu uso. A obra de Jesus não vai ficar visível para o lugar onde eu estou, para o cargo que eu ocupo. Não. Jesus, a obra de Jesus vai ficar visível, como disse o Evangelho. Quantas pessoas eu consolei, quantas pessoas eu ajudei, quantas lágrimas eu sequei. Essa é a obra que Jesus veio realizar dentro de nós com o seu nascimento. A vinda de Jesus até a terra representa o Natal, representa tudo isso para nós. Transformação interior. Transformação interior. E nós olhamos muitas vezes o Natal de uma forma só materialista. Algumas vezes nos lembramos de Jesus, ali reunidos com a família. Olha, vamos, antes da gente devorar o peru, vamos fazer uma prece. Antes da gente começar a reclamar da comida que o parente trouxe, ou aquele parente que a gente só vê no Natal, antes, vamos fazer uma prece. Quem sabe a gente faz uma reunião familiar diferente, onde além daquilo, do alimento material, a gente possa ver o quanto de alimento espiritual está ali, na noite em que celebramos o Natal de Jesus. E se tem uma pessoa neste mundo que representou essa transformação, como que uma mudança da água para o vinho, foi Simão Pedro. Conta-nos Humberto de Campos que Simão Pedro, também no livro onde conta as histórias de Natal, Antologia Mediúnica de Natal, do nosso querido Chico, onde conta que Simão Pedro, aos 80 anos de idade, estava ali preso em Roma, condenado à morte. E no dia do seu sacrifício, onde ele seria, enfim, assassinado, foi retirado do cárcere pelos soldados de Roma. E aí, levando ele rua fora, aquela multidão o seguia. Ali, os companheiros do Evangelho, naquele espetáculo, naquela revolta muda, onde muitos oravam, outros tantos choravam, e outros ali se revoltavam, mas não podiam erguer a voz de medo da repressão romana. E ali, todos ali, vendo aquele Simão Pedro, qual um pai atormentado pelos filhos inconscientes, andava pelas ruas de Roma, vendo ali todo o casario, vendo ali tudo o que acontecia, mas com o pensamento voltado para Jesus, ia rogando a Jesus: Senhor, já estou velho e cansado, envia novos trabalhadores para a seara, Senhor, para que o seu Evangelho prossiga na transformação do mundo. E ali aquela multidão, vendo Simão Pedro passar, a escolta dos soldados que iam junto dele, respeitosos, pois viam em Pedro, reconheciam em Pedro quantas curas ele havia feito, quantos familiares ele havia transformado, quantas sementes de amor ele havia plantado ali nos habitantes de Roma. E aquela procissão seguia, apenas um chamava a atenção e ia xingando Pedro, um soldado pretoriano chamado Sertório Aniceto, querendo quebrar aquele clima de respeito e veneração, e ali ofendendo Pedro, xingando Pedro: hoje irás morrer, mentiroso. Ia dizendo, proferindo palavras de baixo, calama Simão Pedro. Mas Simão Pedro, como que transportado, ali sentindo o calor, aquele calor daquela tarde de Roma, ele se via, ele sentia os perfumes ali das roseiras, das romanzeiras de Cafarnaum. Aquele calor, e ele já sentia a brisa do mar da Galileia, como que os respingos do mar, daquela barca que sobressaltava as ondas, e se lembrava ali daquela multidão, que ele junto a Jesus ia ali dividindo o pão, o peixe e a consolação.
E ele ali aspirava pelo reencontro com Jesus. Nem viu chegar a hora do suplício. Foi despido, atado ao madeiro, os martelos rudemente pregaram seus braços na cruz. Erguido, a multidão chorava, crianças ali corriam à sua volta, e ele nem viu o tempo passar. Nem viu o tempo passar. Já ali ansiava por aquele encontro com Jesus. E eis que a hora foi passando, a tarde já foi chegando noite, e Simão Pedro não morria. Nenhum dos soldados ousava desferir o golpe fatal. Então Sertório Aniceto, querendo encerrar aquele espetáculo grotesco, atira-lhe um pedaço de pau, pontiagudo a cabeça. Simão Pedro sente um torpor, sente o sangue se esvaindo, mas se entrega àquele sono brando, e rapidamente já se vê fora do corpo físico, e o céu se abre, ele vê os astros fulgurando, vê o seu próprio corpo ali deixando, e ele começa a subir, e eis que o sol se apresenta à sua frente, vem se aproximando dele a 2 passos, era Jesus. Simão Pedro, seja bem-vindo, meu irmão. Simão Pedro se ajoelha, Jesus abraça Simão Pedro, coloca ele em seu peito, com aquele pai que abraça o seu filho querido, e o leva para o mundo espiritual. Durante muitas semanas, Simão Pedro ali desfrutou da companhia de Jesus, no local onde ele havia preparado para Pedro, naquele local no mundo espiritual. Simão Pedro viu espetáculos fulgurantes do cosmos, reviu antigos companheiros do Evangelho, e ali, aspirando por estar junto de Jesus mais uma vez, alegre na companhia do Mestre, ali, cada vez mais integrado ao mundo espiritual, estava feliz. Mas eis que Jesus se aproxima dele e anuncia uma nova separação. O que, Jesus? Vai me deixar mais uma vez? Onde vais, Mestre? Onde vais? Jesus aponta um canto escuro atrás dele no céu e diz: Simão Pedro, enquanto um dos meus filhos ainda gemer e chorar de dor na terra, não me sinto disposto a parar de trabalhar. Vou socorrer os meus filhos, os meus irmãos de humanidade. Ah, Jesus, então irei contigo, aspiro por fazer o bem. E aquela caravana de espíritos iluminados vem até a terra. Jesus e espíritos de alta escola vem então socorrer os encarnados que gemiam e choravam. Ao chegar na terra, sobrevoavam Roma, era noite de Natal, e ali ouviam vozes cantando na Via Ápia. Chegaram a um grande cemitério, onde os cristãos se escondiam e oravam. Era Natal, e cantavam glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Simão Pedro, vendo ali aquele grupo de cristãos, antigos companheiros, se sente emocionado, começa a chorar. Alguns ali orando, ele se sente muito feliz junto aos seus irmãos. Mas eis que Jesus o toca e diz assim: Simão, alguém te chama. Alguém te chama, Simão. Simão se vira, é um homem transformado num farrapo humano. Trazia em seus braços uma criança, seu filho, semi-morto. E mentalmente ia dizendo: Simão Pedro, se estás aqui, cura o meu filho. Já curaste tantos aqui em Roma, já ajudaste tantos, cura o meu filho, Simão Pedro. Estou arrependido do que eu fiz, não sabia o que eu fazia. Simão Pedro viu, reconheceu aquele homem, era Sertório Aniceto, com seu filho doente nos braços. Simão não titubeou, beijou, musculou a face de Sertório, ergueu as mãos ao céu, fez uma prece e pôs as mãos sobre aquela criança, que instantaneamente voltou à vida. Ele acorda, olha para seu pai Sertório e o abraça. Sertório Aniceto sente ali que recebeu uma graça. Agradece a Pedro, agradece a Jesus a bênção recebida. Na noite mais escura da alma de Sertório Aniceto, ali, prestes a perder o seu filho, na dor de perder o filho, ali, Jesus nasceu para ele.
Jesus nasceu para sertório naquela noite. Naquela noite. E para nós, onde nasceu Jesus? Quando nasceu Jesus? Se perguntássemos a Maria de Magdala, quando foi que Jesus nasceu? E ela responderia: foi certa vez em Betânia, quando estava perdida nos meus sentimentos, não sabia mais para onde ir. Ali perdida, doente, querendo desistir da vida, sem esperança, apesar de ter tudo, ouvia aquela pregação de Jesus, daquele Deus de amor, daquele reino de paz que ele apresentava. Foi ali que Jesus nasceu para mim. Se perguntássemos a Paulo de Tarso, quando foi que Jesus nasceu? E ele responderia: foi na minha loucura de perseguir os cristãos, quando andava a caminho de Damasco, querendo prender e matar aqueles que pregavam o Evangelho. Foi ali, diante daquele sol, que Jesus se mostrou para mim. Na minha cegueira, quando fiquei cego, consegui enxergar Jesus. Se perguntássemos a Simão Pedro, quando foi, enfim, que Jesus nasceu? E ele diria: foi naquela noite, no pátio do palácio de Caifás, quando aquele galo cantou pela terceira vez e eu neguei Jesus, e os meus olhos cruzaram com os dele. E foi ali que pude sentir a dor no meu coração de ter traído um amigo. Foi ali, na dor da minha alma, que Jesus nasceu. Mas foi ali que ele me levantou. Se perguntássemos a Tomé, onde foi que Jesus nasceu? Ele vai dizer: foi quando eu duvidei da vida eterna de Jesus e de todos nós, e toquei as suas feridas, e pude ali comprovar que o Espírito é eterno, que a morte não existe. Foi ali, na minha dúvida, que Jesus me deu a prova da vida imortal do Espírito. Se perguntássemos para Judas, onde foi que Jesus nasceu? Ele diria: quando assisti o seu julgamento e vi a sua morte, ali na dor de ter traído um amigo, pude ver que Jesus é muito maior que todos os reinos da terra, que tudo que é material não é tão grande como Jesus, e que Jesus é muito maior do que tudo isso. Enfim, meus irmãos, se perguntássemos a Maria de Nazaré, onde foi que Jesus nasceu? E ela diria: Jesus nasceu em Belém. E ele nasceu e ele em meus braços pela primeira vez. E pude ver por aqueles olhinhos que o amor de Deus viria transformar toda a terra. E para nós, irmãos, quando foi que Jesus nasceu? Jesus já nasceu em nós. Jesus já está vivendo em nosso coração. É só uma pergunta.
Na voz do nosso Chico, desejamos a todos um Feliz Natal. Fiquem com Jesus. Uma boa noite. Muito obrigado.